Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma reunião do serviço. Hoje tenho o prazer de receber aí meu grande amiguinho, Dr. Rubens Bento Ribeiro. Rubens hoje é o responsável no Hospital Home em Brasília, mas o Rubens tem aí uma sólida experiência em terapia intensiva, em gestão de UTIs, uma sólida formação em gestão pela Fundação Dom Cabral. É o meu grande parceiro aí do curso da AMIB, Construindo uma UTI de Alta Performance. E tenho certeza que vocês vão aproveitar bastante o nosso bate-papo de hoje, quando eu convidei o Rubens para falar sobre segurança assistencial. Tenho certeza que vocês vão poder aproveitar bastante. Guilherme, obrigado aí por ter aceito o nosso convite. Fique à vontade, a tela é sua. Muitíssimo obrigado, meu amiguinho, companheiro de curso, que nosso curso completou esse ano, 11 anos, foi isso mesmo? Verdade. Aliás, se contar o tempo que iniciou, um pouco, na verdade, um pouco mais de tempo, né? Mas estamos juntos nessa jornada, como você diz sempre, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui hoje para a gente debater mais uma vez um pouco desses temas que vocês vão ver que, apesar deles parecerem bastante antigos, eles ainda estão muito atuais e muitas vezes pouco praticados. E nós, Edernon, tivemos a oportunidade de participar com muitas turmas e a gente espera que tenha sido bastante proveitoso toda a nosso compartilhamento aí ao longo do tempo com esses conhecimentos que a gente sabe que temos que lutar e acreditar para que eles façam muitas diferenças. Amiguinho, consegue ver minha apresentação? Só tenho que colocar no modo apresentação. Isso, espera só um pouquinho aí. Foi aí? Ele já está compartilhado. Está tudo ok, está tudo ok. Estamos vendo bem, Então, tá. Estamos visualizando bem. Vamos lá. Maravilha. Então, pessoal, muito boa noite a vocês todos. Como eu já disse anteriormente, agradeço ao doutor Edernon por participar desse momento com vocês e compartilhar um pouquinho dessa experiência aí sobre segurança assistencial, que, na verdade, um tema que parece bastante recente, mas ele não deixa de ser recente, mas ainda precisa ser incorporado no dia a dia, e é sobre um pouquinho, sobre esse pouquinho aí que eu pretendo conversar com vocês, e eu espero que nosso entendimento aqui seja realmente uma conversa. Bom, só para falar um pouquinho para vocês como essa coisa evoluiu nos últimos tempos, né? Qual que é a evolução da qualidade, como chegamos nessa questão da segurança ser tão impactante. Em meados de 1920, o Colégio Americano de Cirurgiões ele sai com uma iniciativa de definir alguns padrões para considerar como sendo boas práticas e de qualidade na cirurgia. E isso, anos depois, na década de 60, a Joint Commission, então, nasce a Joint Commission com o propósito de alavancar e estender essa proposta que inicialmente parecia ser bastante simplificada. E mais tarde, na década de 80, a Joint Commission, então, aparece sendo a Joint Commission de acreditação Healthcare, que é, como vocês conhecem a sigla, lá nos anos 80, cerca de quase 20 anos depois, para se ter ideia da definição dos parâmetros que eles consideravam, da evolução dos parâmetros de qualidade e que deveriam ser seguidos com boa prática. Na década de 70, pessoal, nasce então o que eles chamam de TQM,
qualidade total, que, na verdade, esse conceito, a gente nem usa mais qualidade, tem que ser qualidade, ela tem que ser sempre total. Mas qual era o foco aqui? Planejar, focar para resultados e ter a liderança como ponto principal. E na década de 80, começa a surgir, então, as publicações de Abediz, Dona Bedian, e que o foco dele era os melhores benefícios, com os menores riscos ao paciente. E por ele ser médico, ele, então, foca nesse ponto em específico, e logo depois cria a tríade Dona Bedian, que vocês conhecem, de estrutura, processo e desfechos. Na década de 90, a gente tem a disseminação desses conceitos como um todo, e a gente aparece alavancando, junto com esses conceitos, a gente vê surgindo a expansão do conceito Lean, que é lá da década de 60, quando surgem as indústrias Leans, e aí eles chamam de pensamento enxuto e estende para os serviços Leans, incluindo os hospitais. E na década de 90, vem aí, ao final da década de 90, um divisor de águas, que foi essa publicação que vocês conhecem muito bem, e que ela traz, então, uma visão de reestruturação, da necessidade de reestruturação dos serviços de saúde, em especial baseado em alguma inovação, porque eventos foram documentados, evidenciados, erros notificados, apresentados, e que isso trazia prejuízo à população, inclusive com morte. Bom, logo depois, em 2001, o próprio Instituto Americano de Medicina, ele faz uma publicação de um novo relatório muito interessante, que eles chamaram Atravessando o Abismo da Qualidade. É uma tradução meio que livre aí, eu não sei se é exatamente essa, e eles, então, definem um novo sistema de saúde para o século XXI. E como eles não tinham muito parâmetros, eles, então, instituem 6 metas que se tornam as 6 dimensões da qualidade, como nós passamos a enxergar. Só nessa época aqui, nos anos 2000, é que se inclui a segurança do paciente como uma das dimensões da qualidade, das definições e das dimensões dos pilares da qualidade, que eles focam, então, além ela como sendo o principal denominador, o principal domínio, porque ela é o pilar para as demais, para que ela seja efetiva, ou seja, produza o resultado esperado, eficiente, que evita desperdício, oportuna ao ser oferecida no momento certo, que esteja centrada nos interesses do paciente, sua família, e num contexto mais amplo de todos envolvidos nos cuidados, e que seja literalmente igualitária. Portanto, nesse momento, a percepção é que segurança do paciente é tudo aquilo que deve ser feito para evitar aí que o paciente sofra o dano daquilo que, na verdade, era para provocar apenas ajuda a ele. Seguindo ainda, nesse mesmo momento, então, nasce aí o conceito de segurança e qualidade do cuidado. E esses conceitos, eles se fundem, porque, na verdade, quando eu falo sobre conceito de segurança da assistência, conceito de segurança assistencial, conceito de segurança do paciente, isso se funde com o conceito de qualidade. Então, o Instituto Americano, hoje, a Academia Americana de Medicina, ela definiu como sendo o conceito, aquilo o grau do serviço que atinge a chance de resultados desejados, tanto para indivíduos como população, mas que isso tem uma condição, que seja condizente com o conhecimento corrente, o conhecimento atualizado, e aí tem uma tratativa que é a consideração da prática baseada em evidência que vocês tanto conhecem. Mas, para prosseguir,
alguns outros momentos isso também seguiu e havia necessidade de definir alguns termos, e a Organização Mundial de Saúde, em 2009, propõe uma classificação internacional de segurança para o paciente, que o Ministério da Saúde nosso adota quando cria o Programa Nacional para a Segurança do Paciente, ele adota essas classificações, e eu vou falar de poucos, não todos, porque a lista seria gigantesca, seria o motivo da aula toda. O primeiro deles, que é erro? Erro, nessa classificação, que vale, então, internacionalmente, é a falha na execução de uma ação planejada ou desenvolvimento incorreto de algo que foi planejado. Porque qualquer outra coisa além disso seria fazer da sua própria intenção, que a gente vai ainda discutir um pouquinho mais. O que é segurança? Segurança é a redução do risco de dano desnecessário. Aí eles colocam um termo que até meio que impressiona, ao mínimo desejável. Quando ele fala ao mínimo desejável, ele traz à luz uma questão: nós vamos continuar errando. E isso é inerente ao ser humano. É lamentável, mas isso vai ocorrer. E, seguindo ainda, ele define o que é dano. E essa definição de dano, ela é bastante ampla. E se vocês prestarem atenção em algumas palavras aqui, vocês vão ficar assustados. É qualquer prejuízo na estrutura ou na função do corpo, seja ela por parte, seja na sua totalidade, ou qualquer efeito pernicioso que daí resultou, que inclui doença, limitação, lesão, sofrimento, incapacidade ou morte. Quando ele fala de sofrimento, ele expande um pouquinho, porque se o paciente tiver um estresse pós-traumático e não conseguir trabalhar, isso é tido como um dano resultante do nosso cuidado. E 3 mais outros conceitos que eu quero dividir com vocês, como eu disse, são muitos, mas 3 outros que eu quero dividir com vocês, são esses aqui. O que é um evento adverso? O near miss e um evento sem dano. Evento adverso, família, é um incidente que resulta em dano no paciente. Ou seja, algo aconteceu, algo chegou no doente e isso causou dano, causou prejuízo a esse paciente. O near miss, que todos nós traduzimos que quase erro, não existe o quase erro, não existe o quase babá que a gente já conhece tanto. Não existe isso. E aí vem uma reflexão que a literatura traz de uma forma muito sóbria. Ou seja, houve um incidente, pode ter havido um erro, mas aquilo não alcançou o doente. E não um quase erro, porque o quase erro significa eu entender que não houve, quando na verdade houve. Ele só não alcançou, não atingiu o paciente. E o evento sem dano é quando isso acontece e que esse evento chega ao paciente, mas ele não resulta em danos discerníveis, ou pelo menos, alô, oi. Ele não resulta em danos discerníveis, ou seja, danos que eu possa ser capaz de identificar. E aí eu queria trazer um pouquinho da nossa percepção, da nossa realidade, até puxando um pouquinho para o nosso lado da terapia intensiva, da nossa sardinha, como a gente poderia dizer, alguns problemas que a gente considera aí no cuidado como um todo inseguro na saúde de forma geral, e que na terapia intensiva talvez seja mais frequente, mais percebido, mais perceptivo de forma geral. O primeiro deles é falhas de comunicação. Eu diria que a grande maioria esmagadora dos problemas que resultam em um cuidado inseguro na assistência se relaciona com problemas de uma falha de comunicação, uma comunicação insuficiente, ineficiente. Outra coisa é que nossa tarefa, a nossa atividade, a assistência à saúde,
talvez seja uma das atividades mais complexas entre todas que vocês podem imaginar e citar, independente do mundo da saúde. Nós temos múltiplos processos para cuidar de um único paciente, múltiplas atividades, o que torna, na nossa visão, a extensão do cuidado à população geral muito mais complexo do que o que nós, às vezes, conseguimos ver além do nosso dia a dia. A outra questão que a gente não pode fechar os olhos ainda é em todas as áreas, seja pronto-socorro, seja em diversas especialidades, e talvez as mais vulneráveis pela até demanda desses profissionais, é a carência desses profissionais especializados. Sem falar de que o nosso ambiente, em particular, é próprio para desatenção, fadiga, muitas horas de trabalho e tudo que vocês conhecem. E a outra questão é um ambiente com demanda de atos complexos. Nós lidamos com tecnologias complexas, nós temos procedimentos complexos que denotam não apenas conhecimento, como inserções de tomadas de decisões que não podem ser retardadas. Só para falar um pouquinho da comunicação, eu gostei muito dessa foto aqui, porque ela faz uma diferença enorme quando eu falo e quando o outro escuta. Será que eu estou falando tudo isso e você consegue transformar nesse novelo? Ou eu estou fazendo um novelo e você está fazendo um bolo à sua mente? E aí, um dos primeiros princípios para nós enfrentarmos essas falhas é nós fortalecermos nossa capacidade de escutar. A falta de clareza das informações, ela traduz para os nossos pacientes, as famílias, como sendo uma inconsistência, uma incoerência, uma falta de transparência. E, claro que, por último, uma falência daquelas decisões que aparentemente estão corretas. Outra questão que ninguém pode negar: a pressa e a falta de paciência ao se comunicar. Talvez, na minha pressa, eu transformo isso nisso. Ou talvez esse novelo na cabeça de outra pessoa, esse carretel tão bem alinhado na cabeça de outra pessoa, num emaranhado de confusões. E, por último, um problema grave é nas relações médico-paciente, que tem a ver com os dois anteriores. Mas aqui vem uma coisa mais grave: o médico pensa, decide o que é melhor, comunica pouco ou incompleto e causa ao paciente uma verdadeira insatisfação na sua percepção por ele não fazer parte daquilo. E se eu for dizer uma coisa a mais dentro da comunicação, é que a gente trabalha com culturas muito punitivas. As consequências de um cuidado inseguro, elas são muito bem claras, e se eu fosse pedir para vocês falarem, eu não perderia tempo de trazer esse pouquinho aqui, porque nós passaríamos falando horas, eu tenho certeza, que isso realmente existe e que isso realmente traduz numa condição uma condição nominada como insatisfação, com grande sentimento de prejuízo, em todas as esferas. É como se, em algum momento, nós tivéssemos que parar a queda do dominó. O primeiro deles, que normalmente a gente vê, a gente não se dá conta, mas eu manter um paciente internado um dia a mais porque não consegui fazer um ecocardiograma é um ato inseguro. A gente não se dá conta disso. Então, eu estou aumentando o tempo de internação, eu estou com atos inseguros, errando mais meus diagnósticos, erros de medicações, em todas as formas, assim como o aumento dos custos dessa assistência, seja para a instituições pagadoras, seja para a própria instituição a que você está submetido, e, por último, a insatisfação do paciente e da família. Se eu tivesse que perguntar para vocês, não sei o quanto vocês responderiam com rapidez, por que os erros acontecem? Pasmem vocês, por dificuldade de compartilhar experiências.
Isso não é coisa da minha cabeça, está documentado. Existem evidências práticas para a redução dos danos, mas elas raramente são compartilhadas, e até mesmo quando compartilhadas, implementadas de forma ineficaz em várias instituições, ou sem eficácia nenhuma. Portanto, essa frase aqui, o amiguinho gosta de citar ela, porque quando a gente não compartilha as experiências, nós não aprendemos com as lições dos outros, e assim por diante. Por que acontecem erros que levam a dano? Pasmem vocês, de novo, danos não são causados por pessoas mal intencionadas. Se fosse assim, era simples, a gente denunciaria na delegacia, estava tudo resolvido, porque eu comprovei que é mal intenção das pessoas, portanto, elas precisam outra situação. São situações que devem ser julgadas em outras esferas. A grande parte da falência que leva a dano ao paciente, expõe a erros e leva a danos no paciente, é que os nossos sistemas de saúde, eles nunca foram desenhados para que não ocorressem falhas. Eu costumo dizer, e todos nós sabemos, a origem do sistema de saúde ele é única, e a partir dali explica por que nós convivemos e nós lidamos com problemas que são iguais aqui na Europa, Estados Unidos, em qualquer lugar do mundo. Esse é um princípio, é a razão maior e o princípio pelo qual a gente não consegue lidar 100% com as falhas. O psicólogo James Reason, o doutor James Reason, que é bem conhecido de vocês, ele diz que quando a gente analisa um erro, porque alguém cometeu um erro, a gente não pode falar em justiça. Então, ele traz dois modelos para enfatizar e facilitar a nossa gestão quando analisarmos erros humanos. O primeiro deles é que esses dois caminhos, eles se baseiam ou na pessoa ou no sistema. Quando eu faço uma abordagem, uma análise do erro baseado na pessoa, normalmente são instituições que tendem a culpar, considerar que isso é um ato ilegítimo, a pessoa agiu de má fé, a pessoa não estava treinada, ela falta de motivação, não se procura a real causa do erro ou da violação. Por quê? Desculpe, pelos processuais, acho que está errado isso aqui, me desculpe pelo português agora que eu estou vendo. Porque essa abordagem, ela concentra nos atos inseguros, mas não se procura saber por que do ato inseguro. E nessa abordagem, a correção é voltada para diminuir ou para reduzir a variabilidade daquele comportamento que você julgou, percebeu em outra pessoa, que é indesejado. Portanto, eu tenho que corrigir, eu tenho que atuar na pessoa. E quando eu faço uma análise voltada para o sistema, a premissa básica é de que ninguém erra por intenção. E nós, como seres humanos, somos falíveis. Portanto, a gente pode errar e erros podem acontecer. Quando eu faço essa visão, eu passo a ter a crença clara de que os erros não são vistos como uma consequência de um ato, mas muitas vezes aquilo foi uma causa relacionada ao sistema que vitimou a pessoa a atuar daquela forma. E o foco, então, passa a ser os processos, a melhoria dos processos, a defesa dos nossos sistemas. E a questão central, questionável, é por que essas defesas falham. E é em cima disso que se atua. Um mecanismo que explica por que os erros acontecem, os acidentes, né? Porque aí, de forma geral, acidentes, por que acontecem? A teoria do queijo suíço, que todos nós conhecemos, a gente já sabe bem dela, os buracos se alinham e acontece um incidente que pode causar ou não dano, acontece um acidente que levou dano
um evento adverso que pode ser fatal e assim por diante. Mas tem uma consideração que eu queria trazer como reflexão para nós aqui. Primeiro que quando um buraco, apenas um furo, em qualquer fatia existe, não necessariamente isso pode causar um resultado ruim, porque não pode se alinhar. O segundo deles é que isso acontece normalmente, momentaneamente, e por oportunidades de erros que o próprio sistema causa. E, mais fantástico ainda, isso ocorre porque a gente não considera que esses buracos de vulnerabilidades estão em constante movimento, eles estão abrindo, fechando, mudando de localização. Em um determinado momento, a flecha atravessou. Imagina que um paciente dentro da UTI tem aí 170, 180 intervenções diárias para garantir um alinhamento do seu cuidado. Todas as barreiras que você estabeleceu estão muito seguras. Mas o que você não considera é que uma troca de plantão, uma troca de equipe, pode fazer com que essas barreiras tenham os seus buracos abrindo e fechando e se localizando em pontos diferentes. Portanto, a trajetória da oportunidade de evento, ela ocorre quando esse alinhamento ele é instantâneo, momentâneo. Só que ele é momentâneo, mas ocorreu. E aquilo levou um dano que pode ser irreversível. Outra questão importante que eu quero compartilhar com vocês. Não precisa ficar atento a esse tanto de palavrinha que eu coloquei. É mais para a gente ilustrar que os atos envolvidos na segurança do paciente, me perdoe, deixa eu molhar a boca. Obrigado. Os atos envolvidos aí na segurança do paciente vai muito além dos seres humanos, dos recursos humanos, em especial a equipe que nós conhecemos dentro das UTIs, envolvida direta, médico, enfermeiro, técnico, enfermeira, fisioterapeuta. Não definiu diretivas no seu acordo. Alô, alô, oi. Alguém com microfone? Obrigado. Bom, e que essa segurança, ela é multifacetada. Isso passa pelo ambiente de trabalho, a cultura de segurança que essa organização tem, a análise de consciência situacional em todos os níveis, em todos os momentos. Será que uma situação é igual às 4 da manhã, no feriado? É igual às 2 da tarde de um dia de semana? Passa pela tomada de decisão, e aí vem análises relacionadas à consciência situacional, mas também técnicas. A própria cultura organizacional, o que eles chamam de estresse psicoativos, as ameaças que nós estamos sujeitos, os erros, violações, o próprio gerenciamento dessas duas coisas, que é o mais importante. A comunicação, e eu deixei aqui a liderança por acaso, por último, não por acaso, porque o papel dela é fundamental para isso. Mas quando a gente fala dessas culturas organizacional, segurança da assistência, segurança do paciente, segurança assistencial, dê o nome que nós quisermos dar, tem uma particularidade fenomenal que muitas vezes a gente esquece um pouquinho. Como que a minha organização está? E eu quero compartilhar essa apresentação com vocês. Hudson, ele é um autor que publicou esse gráfico, na verdade, para acidentes de trabalho em outras áreas que nem era a saúde, mas isso serve muito para nós. E aí dá para a gente perceber um pouquinho de como é a evolução da cultura de segurança e como nossa instituição está. Será que nós somos patológicos, passivos? Ou seja, quem se importa? Desde que não sejamos pegos, tudo pode acontecer e isso fica como se fosse escondido. Não precisa nem dizer que aqui eu estou analisando consciência e que aqui eu estou analisando confiança e responsabilidade. Essas duas coisas andam juntas. Por quê? Quando eu tenho a consciência, eu atuo com responsabilidade, eu transfiro confiança.
Ou a minha instituição ela é reativa, dependente? Eu acho que segurança é importante, mas a gente aqui só faz o basicão. Sempre que tiver um acidente, a gente corre atrás. Ou será que nós estamos aqui calculativos, dependentes? Temos sistemas para gerenciar os riscos, mas a gente atua quando provocado. Ou nós somos proativos, a gente corre atrás, a liderança se envolve a equipe, engaja a família, engaja todos os envolvidos, esses valores se traduzem em melhorias reais, mas o sonho de consumo, para sermos uma cultura de segurança plena, é estarmos aqui em cima. Ou seja, nós gerarmos isso, ou seja, nós nos tornarmos o que nós chamamos de organizações de alta confiabilidade, que são aquelas organizações que passam meses sem nenhum evento, sem nenhum acidente, e trabalham com segurança máxima em todos os seus níveis. E as soluções? Tem muitas. Vocês conhecem quase todas dessas soluções aqui. E elas não estão aqui por acaso, porque elas são citadas em tudo que é literatura que você faz. Os rounds multidisciplinares, plano terapêutico, passar de plantão, procurar a raiz de problemas, notificar eventos, fazer análise dos eventos, seja por que forma for, seja análise básica com buscando raiz, ou seja, análise mais aprofundada com o protocolo de Londres, utilização de várias ferramentas, inclusive de comunicação, como o SMART, e conversar com dados. O que é conversar com dados? Eu falo baseado naquilo que eu conheço do meu histórico, naquilo que eu vejo da minha evolução, daquilo que eu posso comparar. Eu sei que eu estou bom, que eu estou ruim, e eu posso fazer análise de melhorias. E essa que eu não citei, que é o Safety Huddle, que eu vou falar um pouquinho sobre ela para nós. Bem rapidamente sobre o Safety Huddle. O Safety Huddle é uma ferramenta que visa garantir segurança assistencial e criar uma cultura e favorecer a criação de uma cultura de segurança dentro da sua instituição. Ela não é uma ferramenta tão conhecida no nosso meio, mas ela existe há bastante tempo e ela tem aí já bastante publicações sedimentadas que o solidifica como uma ferramenta segura e fácil de utilizar. Ela consiste em uma reunião diária, curta, de 10 a 15 minutos, que seja preferencialmente no mesmo horário, envolvendo todos que fizerem parte da assistência, direta ou indiretamente, incluindo aí, por exemplo, dentro de uma UTI, além da sua equipe assistencial, incluir laboratório, farmácia e vários outros atores que fazem parte. O que ela possibilita? Ela possibilita algo simples, que é fazer o gerenciamento da qualidade do que você está prestando de assistência, para que você possa identificar possíveis falhas antes mesmo do que ela aconteça. Esse é o princípio da ferramenta. Só para destrinchar um pouquinho, ela tem 3 passos que eu vou mostrar rapidamente aqui para vocês. O primeiro passo é a gente começa o turno. Normalmente, o que a gente faz é ter um formulário que vocês customizam nas suas instituições. Você customiza aquele formulário, você define lá o que eu quero no meu Safety Huddle que seja importante. Você pode discutir junto com a sua equipe. Número de pacientes, pacientes em ventilação mecânica, pacientes que sejam watcher, que precisa de acompanhamento de próximo, atenção especial com a família, problemas com o equipamento, falta de recursos humanos, pacientes que têm previsão de alta, alocação desses recursos de alta, previsões de alta seguinte, enfim, pacientes que estão com terapias especiais, pareceres pendentes, você cria uma circunstância. Mas normalmente a gente começa fazendo um briefing do dia anterior e elogiando aquilo que teve de êxito e dando feedback para a equipe da importância dessas questões e por que elas devem ser seguidas. O segundo passo
é isso que normalmente a gente faz. Tendo esse questionário, eu começo. Não preciso de eu ter a lista dos pacientes com os problemas deles, porque o Safety Huddle não é efetivamente uma ferramenta de round. Ela é uma ferramenta de análise global. Eu posso ter um Safety Huddle na minha UTI com 30 leitos? Só um Safety Huddle? Pode, claro que deve. Normalmente, eles acontecem em 3 níveis: nível operacional, nível tático gerencial e nível gerencial. Você faz a execução daquilo, pode estar anotado no caderninho, pode ser eletrônico, você identifica os problemas, aquilo que é mais importante, e registra isso. E o terceiro passo, é alinhar e divulgar essas informações. Ou seja, se tem algo que tem que ser assentido ao gerente, que vai para o gerente. Se o gerente está participando, então isso tem que ir para o diretor e assim por diante, para buscar soluções. Ele não é o momento de apontar soluções, ele aponta problema para que as soluções venham em seguida. Outra ferramenta básica, simples, são as 6 metas internacionais de segurança, que a gente, lamentavelmente... você sabe? Sei. Quando nós fizemos um teste recentemente, e uma grande maioria das equipes erravam quais eram as metas, por incrível que pareça, apesar delas existirem desde 2006, quando foi criada pela JCI, juntamente com a Organização Mundial de Saúde. Então, ela envolve a identificação, e aí a gente tem um segredinho, que é o I, lembra disso? 1, que é identificação, 2, que é comunicação, tá? Aqui é a comunicação. O 3, que é o M, de medicações, de vigilância, alta vigilância. A cirurgia segura, que não tem um segredinho. A lavagem das mãos, que você faz, e desculpa novamente, e a evitar riscos de expostos à queda. O objetivo é promover segurança, melhoria de segurança específica de segurança na assistência. E o Ministério da Saúde, em 2013, através de uma portaria, criou o Programa Nacional de Segurança, que enfatiza essas normas. Outra questão é a adoção da matriz de cultura justa, do Dr. James Reason, que ela permite eu fazer uma análise sobre um evento, conversando com uma pessoa, o envolvido, e eu fazer 5 testes de avaliação. Um é da deliberação. O ato foi deliberado, não foi, teve intenção, então isso é do indivíduo. O outro teste é de incapacidade. Essa pessoa estava preparada, tinha conhecimento sobre o que deveria fazer, ou ela simplesmente agiu porque ela estava incapaz, porque ela estava sob efeito de alguma substância. Essa substância foi prescrita pelo médico, uma substância indevida, é justificável? Se não é, também é ato da pessoa. Mas se não é, ele vai para o teste da visão, que é a nossa qualificação. E a qualificação está baseada na existência de protocolos, POPs, instruções de trabalho, tudo que vocês conhecem. Estavam evidentes, legíveis, todo mundo foi treinado? Se sim, essas evidências dessas violações de consciência do procedimento de insegurança estavam evidentes? Se sim, isso pode ser negligência, mas se não, isso vai até prova em contrário, aquilo que é do processo, assim como o teste de substituição. Chamou outra pessoa para ajudar, a falha era resolvível também, e por último, a experiência da pessoa. Só mais um item de acréscimo, eu sei que, acho que já estou falando muito, amiguinho, que ele diz que eu sempre falo muito. O IHI, em 2020, ele publicou esse que ele chama de Plano Nacional para a Segurança Assistencial. O objetivo é o cuidado em saúde seguro, confiável e sem dano. E ele baseia os direcionadores principais para esse objetivo primário, baseado no diagrama direcionador, em 4 objetivos, em 4 direcionadores principais. Primeiro, a cultura, a liderança e a governança, sendo a liderança o ponto de partida principal, porque nem toda instituição é governada por um conselho. A segunda é o envolvimento, engajamento da família ou do próprio paciente.
O terceiro, uma força de trabalho voltada para isso. E o quarto, o sistema de aprendizado, que é eu analisar, introduzir novos conhecimentos e até aprender com os erros. Numa visão mais prática, cada uma dessas, elas tinham uma recomendação. No caso da cultura, é o comprometimento da segurança como sendo o valor central da organização. Já no caso do envolvimento da família, é a responsabilidade da liderança com o objetivo de realmente trazer, envolver, escutar, seja através de que processo vocês queiram ou de outros métodos que vocês conheçam, mas escutar aquilo que é importante. Pode ser de várias formas, inclusive, sobre os feedbacks que a gente ganha gratuitamente, que a gente deveria encarar como reforço positivo, já que é uma consultoria de graça. A força de trabalho está voltada para aquilo que é o bem-estar físico, psicossocial, inclusive do trabalhador, e, por último, o sistema de aprendizado, que é integrar tanto práticas externas como internas, para se evitar danos ao paciente. É possível acabar com erros, família? Não sei. Tem autores que Zerai, ele acha que não é possível. Então, para muitos, a meta é transformar o nosso sistema de saúde num setor de alta confiabilidade. Nós deveríamos ser instituições de alta confiabilidade. Reduzir esses danos evitáveis requer esforço concentrado, persistente de todos os envolvidos, para que um dia a gente evolua e faça com segurança o que deveria. E concluindo, apesar dos esforços dos últimos 20 anos, os danos continuam existindo, danos evitáveis, por incrível que pareça, e que causam grande preocupação no mundo todo. E que, embora essas evidências estejam aí vistas e até praticadas para a redução dos danos, elas precisam melhor ser compartilhadas não só no conhecimento, mas inclusive nas suas implantações. E claro que reduzir danos evitáveis é um esforço coletivo e não individualmente. Muito obrigado, família. Muito bom, amiguinho, parabéns aí pela excelente apresentação. Acho que Você que é generoso comigo, você. Um bom pupurri aí para que a gente possa trazer esse tema para a nossa mesa, para discutir. É sempre difícil criar a cultura da segurança, né? Não é uma tarefa muito fácil. Eu vou abrir aí para que todo mundo possa fazer suas perguntas, mas antes, até para dar um esquenta, eu vou aproveitar uma deixa do que você comentou, do modelo do queijo, né? Da questão de que os buracos, quando coincidem, fazem com que o evento indesejado aconteça, e que esses buracos eles são dinâmicos, né? Eles aparecem, desaparecem, se movimentam, e quando coincide é quando o evento acontece. E é interessante, é curioso que a gente tem situações que expõem esses buracos para que eles tenham maior chance de coincidir nessa questão dinâmica que você falou. A passagem de plantão, a madrugada, não é à toa que a gente vê claramente, e os estudos confirmam isso, a incidência de eventos adversos, de parada cardíaca inesperada, são muito grandes nessas situações, né? Eu queria que você comentasse, reforçasse um pouco isso, se isso de fato é algo importante para a gente se preocupar, e comentasse um pouquinho de estratégias que a gente possa utilizar para tentar minimizar isso, e até para que todo mundo possa perceber que não é tão fácil você aplicar o remédio. Então, olha só, a Maria Carolina, ela fez um questionamento que vai nessa direção, porque ela pergunta qual seria o primeiro passo, ou primeira atitude do residente, como sendo residente, dentro de um serviço dessa complexidade, para evitar esses danos.
Eu acho que o primeiro passo é não perder nunca a noção do todo. Ou seja, tenha uma contextualização do seu plantão, do seu ambiente. Não esteja dentro de um ambiente onde você possa conhecer os processos de preferência antecipadamente, que é o correto. Mas, respondendo objetivamente a sua pergunta, amiguinho, eu acho que é identificar todos esses pontos, as fragilidades. A passagem de plantão é uma fragilidade, portanto, nós temos que fortalecê-la, seja através de passômetro, mas eu diria que o passo principal para isso é um round bem elaborado, com a definição de propostas terapêuticas, porque é ali que, na verdade, começa a passagem de plantão, é ali que fornece informações preciosas para um round, para uma passagem de plantão mais fortalecida. E tentar, sempre que identificar qualquer fragilidade, fazer notificação dessas fragilidades a quem for os responsáveis. Mas eu diria que uma base para isso é também estabelecermos um bom vínculo de confiança entre todos. E uma forma de estabelecer esse vínculo é todos estarem treinados nas suas atuações. Um bom programa de educação continuada para o médico daquilo que é o mais importante de atuação, assim como da enfermagem, assim como do técnico de enfermagem, e assim por diante, para que eu evite efetivamente de expor o paciente num erro simples. Vou te citar uma condição que chama a atenção para nós. Às vezes a gente olha para o ventilador e nós apenas miramos naqueles números. Olhem para o doente, qual é a necessidade real dele? Passa a ver a real necessidade. Um outro exemplo comum. Vamos supor que você colocou lá uma PAI, você nivelou o seu DOME, etc. e tal, e está tudo certo. Alguém mexeu na cabeceira, você não percebeu, etc. e tal, e aquilo não foi refeito. E você está aumentando na hora, o paciente está hipotenso. Quando você faz o nivelamento daquele DOME, você se dá conta que seu paciente está tendo uma crise hipertensiva por noradrenalina. Então, estar atento aos mínimos detalhes do que acontece. É uma tarefa difícil? É. Mas quanto mais estruturado o serviço for, quanto mais organizado ele for, mais claro isso se torna no dia a dia. Na verdade, o que o amiguinho fez aí foi um bom resumo acerca do que significa atenção plena, né? E esse é o segredo. Matheus levantou a mão aí. Boa noite. Rubens, parabéns pela aula. Fantástica, como sempre. Obrigado, Matheus. Bondade sua. Pois é. Sem cantar hoje, né, Rubens? Hoje. Isso, sem cantar hoje. Não, hoje. Eu estou vendo que a sua barba, Matheus, cresceu bastante. Pois é, você viu só. É muito tempo que a gente não se vê. Rubens, tem uma coisa que eu acho, assim, a aula é muito fantástica de qualquer forma, mas, assim, uma coisa que eu sempre percebo, e que é uma coisa que é muito verdade, na verdade, é que é o seguinte: a segurança ela vai na contramão da praticidade, isso para tudo. Sempre o que é muito mais prático, geralmente não é seguro. Isso tem atitudes, tem uma série de coisas que a gente pode até ver em relação a isso. Eu acho que é por isso que a cultura de segurança é algo tão difícil de ser implementado, né? Mas isso era só um comentário, mas a questão é que é o seguinte: segunda-feira teve um webinar da AMIB junto com a Anvisa, e era um tenente da aeronáutica que estava falando, e ele falou um conceito muito interessante, que é a normalização do desvio, que é algo que eu acho que acontece muito nas nossas UTIs, principalmente quando a gente vê a questão de alarmes de ventilador, alarmes de monitor, que eles ficam tocando, aí tem uma fadiga do alarme, porque ele está sempre tocando e ninguém vai atrás. E isso aí, na verdade, acontece vários erros, vários problemas em relação a isso. Inclusive, é um capítulo agora no manual da JCI novo, na verdade, da padronização dos alarmes. Queria que você falasse um pouquinho em relação a isso daí para a gente. Obrigado, Rubens.
Matheus e todos, né? Essa é uma das coisas que me aflige, porque eu acho que nossas UTIs não pode ser um ambiente de sapos na lagoa. Quem já esteve na beira do brejo, numa lagoa, à noite, sabe como é. Cada sapo tem um canto, além dos grilos e outros bichos. É como se fosse algo intolerável. Na beira da lagoa, maravilhoso, faz parte da natureza. E por que eu estou comentando isso? Porque você, essa pessoa que comentou sobre a normatização do ato inseguro, né? Porque isso é um ato inseguro. Isso é verdade, infelizmente acontece, muito comum dentro das nossas UTIs. Eu acho que tem que ter uma aproximação muito grande com a engenharia clínica, mas o ponto fundamental para se evitar isso é treinamento permanente, boas definições dos seus parâmetros de alarmes, lembrar que pacientes que precisam de customização do alarme deve ser feito em conjunto com o enfermeiro, todos têm que estarem conscientes para que aquela variação ela esteja devidamente ajustada, mas ter os seus equipamentos com o que a gente define como margem de segurança quando fala de engenharia clínica. Não seria eu a melhor pessoa para falar sobre isso, mas todos os equipamentos, sejam bomba de difusão, sejam monitores, eles têm como nós definirmos ajustes de parâmetros para aquilo que nós consideramos como importante, que eles têm ali um alargamento permitido. E dentro disso eu trabalho para cada paciente individualmente. Por exemplo, um paciente com uma insuficiência cardíaca grave, com uma fração de ejeção de 15%, seguramente, por melhor que ele esteja, não vou conseguir uma PAM de 55, talvez nem isso. E esse monitor vai alarmar o tempo todo. Mas se você está consciente. Ou o contrário, está hipertenso, está com nora e ninguém fez a valorização. O outro ponto, além disso, que eu estou falando da engenharia clínica, Matheus, eu acho que o ponto principal é a sensibilização e o treinamento da equipe. A equipe não tem que ser apenas treinada, divertida, porque se está divertido é porque eu assumo que ele está fazendo o que não deveria. Eu estou sendo ali, fazendo uma análise do erro, do incidente que teve em cima da pessoa. Então, fazer uma análise sobre toda a situação e eu considerar que esse treinamento ele é fundamental para eu poder minimizar isso. Mas quando eu falo treinar, e eu sempre compartilho isso em todas as vezes que a gente faz no curso, eu, amiguinho, a gente enfatiza muito. Um treinamento, não basta ter um treinamento bom, as pessoas têm que saberem por que elas estão, por que aquilo é importante. Por exemplo, por que medir a pressão arterial pode ter variabilidade? Por que é importante ele saber? Por que é importante saber que tem variabilidade da temperatura e assim por diante? Mas por que é importante fazer aquilo? Se a sua equipe não é capaz de entender que a cabeceira elevada é fundamental para se evitar ou para minimizar PAV no paciente em intubação, ventilação, dificilmente essa pessoa vai contagiar outras pessoas. Então, assim, basicamente, essa é uma situação difícil de se lidar. Eu acho que tem que ter uma participação e envolvimento de todos. Esse não é um ato só médico, mas eu diria que muito nós, como exemplo, a gente faz com que aquilo se transforme mais numa realidade do dia a dia. Eu chego na minha UTI todo dia, por favor, esse monitor está alarmando, ninguém viu. Por quê? Por que ele alarma? Alguém checou? E nós tivemos eventos em que a gente checa as câmeras e a gente vê que houve alarme, não foi valorizado e que teve danos ao paciente. Então, eu acho que isso aí é mais uma forma da gente, no dia a dia, introduzir uma cultura, Matheus, de vigilância
mais de treinamento, mas também usar a tecnologia a nosso favor. E você sabe, amiguinho, que tem uma coisa importante também aqui. A gente cria padrões. É importante que você siga o padrão para a execução das suas tarefas. E é uma coisa muito comum do ser humano. Por algum motivo, você corrompe o padrão e você faz a tarefa de uma maneira, com uma gambiarra do seu jeito. E dá certo. Deu sorte, os buracos não coincidiram, não se alinharam e não teve problema. E aí o sujeito começa a achar que é seguro fazer daquele jeito. E ele transforma aquilo no novo padrão dele. Da próxima vez, ele faz já um pouquinho diferente, mais uma outra gambiarrazinha, e, de novo, dá sorte, dá tudo certo, os buracos não se alinham. E ele segue nessa sequência até que uma hora vai dar errado. E essa é uma coisa que a gente tem que estar atento. A maneira de evitar isso é simples, é seguir o padrão. Seguir o padrão de qual é a maneira mais segura para executar aquela tarefa para o paciente. Né? Eu acho que esse é o segredo, né, amiguinho? Eu não tenho dúvida. E uma questão também que eu diria, a gente, às vezes, costuma achar que as coisas estão indo bem. Nós temos uma aula no nosso curso que eu me tentei para colocar aquela foto, mas eu falei, não vou colocar essa foto, porque ela vai em algum momento aparecer. Que são os caras numa piscina fazendo uma gambiarra com uma instalação elétrica com a caixa de som. Qual é a chance disso dar certo? É zero. É zero de dar certo. Algo vai dar errado. E quanto mais facilidades a gente cria, que é o que esse reflexo dessa foto vem, mais fácil fica o alinhamento, porque além dos buracos mudarem de lugar constantemente, e a todo momento, eles alargam e diminuem, que a gente também não comentou, amiguinho. Os buracos se tornam maiores, às vezes, a depender do que a gente faz. Amiguinho, tem uma pergunta no chat ali. Você lê direto aí? Quer que eu leia? Por favor, amiguinho. É a pergunta da Paula. Ela gostaria de saber a opinião do senhor. A impressão dela é de que um evento adverso ele é traduzido mais por negligência da equipe e não da fragilidade da gestão. É uma provocação boa aí, amiguinho. Vamos lá. Você quer comentar, amiguinho? Não, é com você. Eu sei que você quer comentar, por favor. Não, é com você, amiguinho. Vamos lá. Paula, eu vou comentar, mas essa eu faço questão que o amiguinho comente também comigo. Olha só, você lembra daqueles dois modelos que eu comentei sobre a abordagem do erro humano que o Dr. James Reason publicou lá em 2000, naquela abordagem de erro humano, modelos de gestão desses erros. Isso é muito comum quando a análise desse erro parte do princípio que houve culpabilidade sem mesmo apurar o que aconteceu. Ou seja, um evento adverso ocorreu, partiu do princípio que houve uma negligência, houve uma indecisão, houve uma falta de uma imprudência ou até mesmo uma intencionalidade dessa pessoa, uma fadiga, um cansaço e qualquer outra coisa, quando, na verdade, sequer foi feita uma análise desse erro. Isso é uma abordagem na pessoa, isso é uma forma de análise de erro que ela apenas carrega os efeitos de uma cultura, muitas vezes, das organizações. Como é que as organizações querem ser assim? Ao longo da vida, foram assim. As pessoas erravam e eram culpadas, julgadas, e isso a gente assistiu várias vezes, técnico de enfermagem que foi preso, enfermeiro, médico, por atos que depois comprovou que aquilo era um sistema que estava programado para estar errado. Tem uma frase do Dr. Paul Barthalden, que ele diz que todo o sistema é perfeitamente desenhado para produzir o resultado que alcança. Ou seja,
se os processos não estão devidamente alinhados, programados, devidamente planejados, a chance de isso se tornar, a ocorrer um evento adverso, independente de grave ou não, ou catastrófico. Vocês sabem que é um evento adverso catastrófico, é quando envolve morte. E isso vai acontecer, lamentavelmente. Eu acho que esse é o ponto de partida assim, principal, Paula. E lembrar que as pessoas não cometem, até prova em contrário, tá, família? Não partir do pressuposto que todo mundo é culpado. A gente tem que partir do pressuposto. Até prova em contrário, ninguém cometeu o erro porque quis. Deve haver uma fragilidade no sistema, nos nossos processos. Complementando aí, amiguinho, o seu comentário, se a equipe é negligente, a priori há uma falha de gestão, né? Nós não conseguimos criar uma cultura diferente nessa equipe. Mas, turma, todos vocês, de alguma forma, em algum momento, vão ter sentimentos parecidos com esse. E é importante que vocês entendam que gerar essa mudança, gerar essa nova cultura, onde a gente saia daquelas etapas que o Rubens mostrou lá, do gráfico, da evolução, até você chegar numa organização altamente confiável, isso é um processo que leva muito tempo. Às vezes, isso leva anos, leva muito mais tempo do que a gente gostaria, com certeza. Mas a responsabilidade de fazer com que essas coisas mudem, de fazer com que as coisas aconteçam, é do líder. Ele é o responsável por criar as mudanças necessárias para que isso aconteça. Haja vista que algumas publicações que tentaram demonstrar em quanto tempo as minhas ações de segurança resultaram em efeitos, fracassaram, seja por várias razões. Uma das razões talvez seja exatamente essa. Eu acho que a liderança não é responsável por tudo, mas ela é o todo que vai tornar as pessoas cumpridoras, aliadas das suas responsabilidades para aquilo que a gente quer alcançar. Eu acho que o papel da liderança, ele é fundamental. Ela nem sempre está presente, mas mesmo ela não estando presente, as pessoas têm que saber que aquela liderança está ali, que aquela liderança participa, que aquela liderança, ela torna aquilo que é necessário ser feito em realidade. Tem uma pergunta aí da Fernanda, que é sobre transporte, né? Quando você vai fazer o transporte de um paciente para um exame de imagem, por exemplo, e vai sair de um ambiente controlado para UTI, e vai fazer o transporte, a gente pode considerar que há um aumento da chance de ocorrer um evento adverso aí durante esse transporte. Verdade, e eu vou estender o transporte para o banho, especialmente na época do Covid, e nem esqueça o Covid, mas o banho, mudança de decúbito e todos os outros atos em que mobilizamos nossos pacientes, seja para um simples ato de sedestação ou assim por diante. Lógico que qualquer transporte, Fernanda, ele deve ocorrer sempre com condições máximas de segurança. Evidentemente que independe da distância que você vai percorrer, tudo que você fizer no transporte, isso deva estar descrito em algum momento dentro da sua instituição, que tem protocolos definidos, como sendo uma transferência interna intersetorial, seja ela para o exame, seja ela para o centro cirúrgico, seja ela para uma unidade de internação, e lá você definir os critérios que você quer de segurança. Inclusive, os itens que você tem que ter de confiabilidade. Vou dividir com vocês um caso que eu presenciei
faz uns 3 anos atrás, de um paciente que foi para um transporte de uma tomografia e ele pegaram o paciente, fizeram tudo certinho. Tinha uma POP para isso, que nem era um protocolo exatamente, era um procedimento operacional padrão. Pegaram o paciente lindinho, levaram para a tomografia. No meio do caminho, se deram conta que uma bomba de infusão que estava infundindo droga vasoativa em dose baixa, deu sinal de alarme, chegaram lá na radiologia, deram um jeito de conectar essa bomba numa tomada, e esse exame durou cerca de 1 hora aproximadamente. Na volta, quando foram transportar o paciente, ninguém se deu conta que aquela bomba não havia sido carregada. E vocês sabem que a bomba entra num processo de KVO, que, na verdade, a tradução meio literal é meio que esquisita, né? Porque parece um contrassenso, mas ela para de funcionar efetivamente, e esse paciente faz, junto com a hipotensão, hipóxia, e esse paciente para na entrada da UTI, toda a equipe correndo com esse paciente. Quando fez a análise desse evento, ele não morreu, felizmente, mas é um evento adverso grave, porque houve dano, de fato, esse paciente teve uma parada cardíaca. Quando fez-se a análise desse evento, e todo evento adverso grave, ele deve ser analisado por núcleo de qualidade e segurança, não por acaso, tem que ser com pessoas imparciais naquele julgamento, não pode ser a própria equipe. Verificaram que essa bomba, ela estava conectada na tomada, mas a conexão não tinha sido suficientemente plugada para ela manter a carga. Ou seja, ela já vinha com baixa carga, mesmo quando retiraram da tomada, sem ter percebido que ela não tinha carga suficiente. Claro que foi um item entre todas as ocorrências. Então, um transporte ele deve enumerar os fatores de segurança que a gente deve ter e aquilo que você considera como mínimo confiável. Até porque se o paciente estiver instável, isso também deve estar descrito, e essa instabilidade você pode definir, esse paciente até prova em contrário. Ele tem indicação, mas ele não é elegível para um exame nesse momento. Acho que eu falei demais, amiguinho. Não, e a questão principal aí, amiguinho, já sabendo que situações de mobilização, principalmente no transporte, são situações de alto risco, faça isso da maneira mais segura possível para o paciente. Esse tipo de situação não aceita improvisos, é importante ter isso claro. E os improvisos vão levar aos alargamentos dos buracos e os eventos vão acontecer. Sem dúvida. Pessoal, mais algum comentário? A Beatriz. Beatriz, você levantou a sua mão. Por favor, abra a sua câmera e faça a sua pergunta, Beatriz. Doutor, abrir a câmera é um pouco mais complicado, porque eu acabei de chegar do hospital. Não se incomode, não se incomode. Acho que todos nós, Beatriz. Ah, meu Deus, vamos lá. Vamos lá. Foi. Boa noite, doutor. Boa noite. Obrigada pela aula. É mais uma dúvida, assim, na verdade, de como a gente poderia ou deveria proceder quando tem uma divergência entre a própria equipe, quanto enfim, alguma conduta, algum evento que, no sentido de segurança ao paciente, assim, o médico acha uma coisa, o fisioterapeuta acha outra, a enfermeira acha outra, enfim, como é que a gente conseguiria manejar isso, sabe? Ou seja, há um conflito. E qual a importância aí do conflito para a questão do evento, amiguinho? Então, lamentavelmente, isso não deveria acontecer, Beatriz. Mas isso acontece. E por que isso acontece? Normalmente, porque nós estamos formados por pessoas, grupo de pessoas, time de pessoas, se é que nós podemos considerar o time, que tem um próprio conceito, com formação diferente, não só profissões diferentes,
mas dentro de uma mesma profissão, com formações muito diferentes. Quando isso é uma coisa muito pontual, habitualmente a gente trata essa divergência de uma forma pontual. Olha, o que que houve? Você se sentiu inseguro? Eu posso descrever um próprio caso que eu tive recentemente de fazer uma intervenção por uma coisa parecida. Uma pessoa que é expert em ventilação mecânica, e, de repente, o fisioterapeuta, por alguma razão dele, ele diz, eu não concordo com isso, e vira as costas e sai. Que é uma atitude extremamente desagradável e que a gente não está esperando por ela. Mas pode acontecer. Quando nós lidamos com essas situações, acho que o primeiro ponto, e o ponto mais importante, é entender o que causou essa fragilidade. Por que está ocorrendo essa fragilidade? Existe uma coisa para nós dentro da UTI que é tomada de decisão. Tem algum momento que você vai ter que tomar decisões e que essas decisões muitas vezes impactam frente a outros pensamentos, por mais que todos ali sejam experientes. Ninguém está dizendo que as pessoas não têm experiências, mas tem pessoas que, por vivência própria, ele sabe que naquele momento ali, ele precisa de tomar uma decisão e ele sabe que aquela decisão, em especial dentro da UTI, é momentânea. Então, quando isso acontece, eu acho que o papel da liderança ele é fundamental para fazer a intervenção correta, dizer, olha, será que não houve uma precipitação? Será que vocês não estão conseguindo chegar a um consenso porque a decisão realmente é complexa? Nós estamos dentro de um ambiente de terapia intensiva que é um ambiente de alta complexidade. E nós sabemos que ambientes complexos não requerem uma única solução. A gente sabe que todas as nossas decisões são baseadas em múltiplas análises. Então, não significa considerar, a princípio, que todo mundo está errado, mas é entender, se isso for algo frequente, entender por que isso está acontecendo. É uma fragilidade da pessoa, é uma fragilidade do sistema, ou é a falta de uma decisão que esteja baseada num protocolo, ou até mesmo uma falta de um discernimento de alguém que define as condutas, por exemplo, como um médico rotineiro. Ele é o responsável pela conduta. Então, qualquer outra divergência deveria ser conduzido com base naquilo que foi de racionalidade de uma rotina médica, da equipe como um todo, multiprofissional, e, por último, de quem é o responsável maior por aquele ambiente. Não sei se deu para compreender um pouquinho da lógica. Eu quero que o amiguinho comente um pouquinho mais. O gerenciamento de conflitos não é uma tarefa muito simples. Isso é quase que uma disciplina, a gente poderia discutir aqui um montão sobre isso. Mas eu vou destacar só uma coisa importante, que é fundamental em cima da questão da segurança do paciente. Uma vez existindo um conflito, é muito importante que a gente resolva isso, porque um conflito não resolvido, ele gera uma barreira de comunicação. E a barreira de comunicação, ela é um prato cheio para erros dentro da UTI, que o amiguinho já destacou para vocês, que falha de comunicação são a principal causa de evento adverso. Então, se dentro de uma equipe há um conflito, gera-se um clima, ok, passou de imediato, vamos conversar e resolver isso aqui. Porque se um conflito não resolvido, ele se traduz em barreira de comunicação, e isso é um risco grande para que vão acontecer problemas adiante. Exatamente, vão se repetir. Obrigada, doutor. E até mesmo porque todo conflito, quando ele é levado adiante sem essa solução que a amiguinho trouxe, ele não se torna um risco apenas para um clima ruim para a equipe, para desentendimento de conduta, porque o maior risco que tem é para o próprio paciente, porque ele vai ser a consequência dessa atitude.
como o amiguinho já disse. Ah, E aí, amiguinho? acho que estamos indo bem. Alguém tem algum comentário mais aí, alguma pergunta para fazer, pessoal? A questão segurança dentro do conceito de qualidade é algo muito importante e a gente precisa trazer isso para o nosso dia a dia, para a nossa realidade, e entender que a implantação disso, a evolução disso é um crescente, né? A gente cada hora fica, fica num estágio melhor, né? Nós temos aqui Você uma viu, pergunta amiguinho? do Amós. Diga-me. Pois é, eu acabei de ler aqui também. E você vê que, assim, isso, por incrível que pareça, na nossa cultura, especialmente do brasileiro, é algo muito novo, muito recente, por incrível que É, pareça. é, E até a nível mundial, quando a gente vê aquela linha do tempo, a gente se dá conta que segurança da assistência, embora seja o passo principal de uma boa assistência, de uma boa prática, ela nem sempre foi vista dessa forma. é, Eu vi aí a pergunta que Amos é o fez. Amós. Então, a recomendação, isso é uma recomendação, tá? Não existe nenhuma legislação que impõe isso como não fazer. Mas a recomendação é que pacientes com nomes parecidos ou praticamente homônimos não devem estar no mesmo ambiente e nem em quartos próximos e nem sob o mesmo cuidado de um mesmo técnico de enfermagem. Por exemplo, 2 José Francisco, 2 Maria José, por exemplo. Não deveriam estar em quartos próximos e cuidados pelas mesmas pessoas. Mas isso não é uma força de lei, é uma recomendação baseada na segurança. Inclusive, embora não tenha recomendação legal, isso é praticamente uma normatização de todos os órgãos de segurança, inclusive da própria OMS, que ela sugere de que e até o Programa Nacional de Segurança do Paciente, ele prevê que esses pacientes devam ser alocados em ambientes e cuidados por pessoas diferentes, de preferência. A lógica é a mesma da situação do transporte e da mobilização. É uma situação de risco, eu tenho que fazer todo o cuidado para minimizar o risco. E aí é a mesma coisa, a mesma lógica. Mais alguma pergunta ou comentário, pessoal? Bom, vamos lá. Amiguinho, eu acho que foi bons insights para fazer todo mundo poder refletir acerca do assunto, de chamar a atenção para a importância dele, de que a gente saia aí na busca progressiva de melhoria dessa segurança. Isso tem que ser algo que nós temos que ter obstinação por isso, e cada um tem que fazer a sua parte, cada um tem que entender a sua responsabilidade dentro desse processo todo. Eu agradeço muito aí a tua apresentação e queria que você usasse aí esse momento para a tua mensagem final, o que você gostaria de deixar aí para o pessoal, para que leve para casa aí como mensagem. Acho que uma coisa assim que eu deixaria, amiguinho, claro que antes de qualquer coisa, agradecer enormemente mais uma vez por estar aqui. Eu quis trazer aqui para a gente reflexões, mas uma ótica um pouquinho além daquilo que a gente vê no dia a dia, despertar o interesse. Então, assim, uma mensagem que eu poderia deixar aqui hoje, que eu quero compartilhar com vocês: sejam atentos, especialmente mesmo que aquilo pareça algo muito comum para você. Esteja atento. Esteja atento a todo e qualquer ato de insegurança, por mais simples que ele seja. Notifique se a sua organização tem o hábito e promove esse meio para você notificar. E uma outra coisa, eu sei que a gente sempre fala disso, mas nunca esqueça
que naquela cama tem um paciente e que tudo que nós queremos fazer a ele é algo que ele necessite e que traduza num benefício a ele. E lembre que de todos esses atos, tudo que a gente menos precisa causar a ele é um dano do qual ele não buscou, do qual ele sequer consentiu ou participou. Então, acho que esse é um ponto importante. Essa é uma forma de sensibilizar a nós mesmos, que, como disse o amiguinho, isso é uma busca contínua, ela não é uma busca fácil e ela não é uma busca que eu vou conseguir sozinho. Mas se eu tiver o tempo todo estimulando a minha equipe a pensar sobre isso, a gente vai juntos conseguir fazer com que todos tenham a mesma percepção do melhor, daquilo que é o melhor. Como disse a vetista Dona Betian, vamos fazer a prática melhor, que é de benefício, sem lesar ou procurando causar o efeito que era desejado. Em outras palavras, como todos os outros órgãos definem segurança do paciente. Acho que é isso aí, amiguinho. Obrigado, amiguinho. Parabéns mais uma vez. Obrigado, pessoal. Boa noite a todos. Foi muito bom estar com vocês. E maravilhoso estar aqui também. Beijão para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau.